Olá, casal! Esse é mais um episódio do podcast Casa Comigo. E hoje a gente tá com um pedacinho só do Celebrato, porque não ia caber nessa mesa todos os integrantes. E mais um episódio para eles contarem um pouco a trajetória deles, os serviços, para ajudar vocês na escolha de uma orquestra para o seu casamento. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor, Thales e o Gabriel, e se vocês tocam algum instrumento ou se vocês cantam. Tudo bem, Ana? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Thales, eu sou o tecladista do grupo e eu acho que um dos mais antigos da formação, né? A formação inicial. E eu canto de vez em quando também, gosto de cantar quando precisa ali, né? Mas o meu papel oficial ali é o teclado mesmo. Né? Tem gente que faz tudo, que toca todos os instrumentos. Tem. Inclusive, a gente tem um aqui hoje. Ana, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né? Tá participando da entrevista. Minha primeira entrevista eu nunca tinha feito na minha vida. Olha né? só. Primeira vez. Só estreia. Estreia. Sou Gabriel, no grupo eu toco bateria e violino. Né? Eu sou dessas pessoas loucas que tocam um monte de coisa. Músicos mesmo. Canta também. É que ele não fala que Olha canta. só. E eu, na formação aí, eu faço mais bateria e violino, né? A gente fica alternando, né? Dependendo da música que precisa. E estamos aí, já toco profissionalmente há um tempo já. Sou um integrante novo do Celebrato, né? Entrei faz pouco mais de um ano. Tocando casamentos, já tinha feito alguns casamentos antes como freelancer, mas um grupo mesmo é a primeira vez que eu tô participando de um grupo, né? Foi muito bem acolhido pelo Thales e por todo mundo. E estamos aí fazendo bastante trabalhos, né, em vários trampos. E eu comecei nem a agradecer. Eles me agradeceram e eu não agradeci a presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu queria começar perguntando como surgiu, acredito que seja mais pro Thales essa pergunta, de como surgiu a ideia de formar o Grupo Celebrato e como ele se desenvolveu até hoje, né? Eu sei que ele tem várias formações, vários tipos específicos, né, dependendo do casamento. Queria que você falasse um pouquinho da história de vocês. Bacana. Bom, eu vou dar uma resumida no que aconteceu comigo, né? Eu cheguei em Assis em 2012. Então, quando eu vim de São Paulo, eu já trabalhava lá com casamentos. E eu cheguei a vender minhas coisas, né? Dei um tempo com a música quando eu cheguei em Assis. E aí, por volta ali de 2014, 2015, eu voltei, né, a ter contato com os músicos aqui de Assis. Não conhecia ninguém, né? E aí, fazendo contato ali através das igrejas, alguns músicos, a gente teve a ideia de formar algo para casamento. Como eu já tinha essa experiência lá em São Paulo, fui fazendo contato com alguns músicos e teve essa primeira formação. Foi em 2016. Aí, de lá para cá, sofremos aí algumas alterações, né? Entra músico, sai músico. A gente teve, assim... inclusive, vocês estiveram com a gente nesse período, né? Que a gente fez aquele ensaio aberto no shopping, foi lindíssimo. Né? A gente teve ali, eu acho que 15 ou 16 integrantes naquela época, né? Que a gente estava, assim, investindo numa ideia de ter um grupo que a região aqui não tinha ainda, né? Apresentado para casamentos, para eventos, que até mesmo é aquela coisa de 4, 6 vozes, naipe de metais com 4, 5 metais, naipe de cordas com 2 violinos, uma viola, um violoncelo, um contrabaixo, né? Então, assim, flauta transversal, aquela coisa lindo, completa, né? Porém, a gente sabe que a realidade de muitos casais não é somente essa, né? Então, tem que ter aquela formação ali, né? Que atende o casal de classe média baixa, que a gente consegue trabalhar também, né? Ter evento todo final de semana, ou pelo menos ali, né? Dentro de um mês a gente conseguir trabalhar pelo menos com 2, 3 casamentos para manter ali a roda girando, né? E a pandemia também mudou muito o mercado, né? Exatamente. Eu acho que assim, todos os segmentos sofreram muito, né? Mas assim, uma grande experiência que nós tivemos e o que fez com que virasse mesmo uma chave ali na mudança que a gente teve nesse período, desde 2016, foi esse período pós-pandêmico mesmo, né? De despertar mesmo, ligar uma chave, falar, bom, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que mudar para, né, para atualizar isso no mercado e a gente poder trabalhar, né? Porque teve uma crescente muito interessante. O Grupo Celebrato, naquele período em que a gente fez a gravação do ensaio, participamos com vocês do primeiro Happy Hour, né? Aliás, assim, foi pra gente uma experiência muito bacana também. A gente também amou, ficou lindo. Foi, assim, um momento que a gente estava tendo um casamento direto, né? E reto, e orçamento em cima de orçamento. E as participações também que a gente teve
nas feiras de noivas, né, que estavam super em alta. Tava um mercado super aquecido, né, antes da pandemia. E a pandemia veio e esfriou, né, congelou tudo. E a gente tá passando um momento ainda aí de retomada, né? Voltando aos poucos, né? Eu acho que mudou mesmo. Mudou muito. Não é uma coisa que vai voltar, eu acredito. Os casamentos estão menores, as pessoas estão escolhendo mais a qualidade do que o tamanho, né? Não sei se vocês sentem isso também no mercado. Bastante. A nossa quantidade de trabalhos fazendo com menos integrantes, um trabalho mais enxuto assim, mais compacto, né, de mesmos integrantes, está muito maior. Né? É lógico que dependendo do orçamento a gente consegue colocar mais integrantes, porque às vezes é muito questão de os noivos pedirem alguma coisa muito específica. Eu quero um violoncelo, eu quero 2 violinos. Então assim, dá para colocar, mas normalmente assim o pessoal tá pedindo um negócio mais enxuto, um negócio mais compacto mesmo, né? Isso foi alguma coisa que isso a gente vai percebendo que tá acontecendo mesmo, né? Como vocês se preparam para atender diferentes tipos de casamento e também estilos diferentes de cerimônia? Vocês adaptam o repertório, a formação da orquestra, de acordo com as preferências, como é? Acho que é até um gancho nisso que o Gabriel falou, né? A gente percebeu que o correto mesmo seria ter uma formação inicial, vamos dizer assim, né? A gente classifica o mínimo que funciona, né, para vocês. A gente classifica como formação clássica, né? Até para os orçamentos que a gente via para os noivos. A gente tem a formação clássica, que ali é de 4 integrantes. É uma formação instrumental, que é inclusive o que hoje vende muito mais. Os noivos não estão mais com aquela coisa de ter cantores, né? Em todos os casamentos. Então a gente vende essa formação clássica como um start ali, que é o orçamento mais acessível. E a partir disso a gente pode acrescentar, né? Cantores, pode acrescentar instrumentos, como ele falou, eu quero um violoncelo, eu acho muito bonito uma flauta. A gente já tocou em casamento, por exemplo, que a noiva queria entrar com a marcha nupcial tocada pela sanfona. Lindo. Né? Meu avô tocava sanfona e queria prestar uma homenagem para ele e entrar com a marcha nupcial tocada pelo acordeon ali por um sanfoneiro. Então, música muito sentimento, né? Exatamente. Então a gente busca sempre trazer isso, né? De ter ali uma formação inicial, mas poder agregar, acrescentar o que vai fazer aquele momento ainda mais especial para o casal, né? A gente sempre tenta colocar um pouco a mais, né? Sempre tenta oferecer um pouco a mais pro casal. Nossa, vai ficar legal. Mostra isso aqui combina. É isso, A gente sempre tenta jogar assim, também para trazer mais gente pro grupo, poder, né, ter um trabalho bem mais bonito, né? Com mais integrantes, mais completo. E naturalmente, alguns vão lá e gostam, né? Tem alguns mesmo que o Thales falou que pedem algo muito específico, que a gente tem que ir atrás e para fazer, né? E isso tudo muito depende do que os noivos querem, né? E vocês têm muita gente talentosa no grupo. Então, eu imagino que deve dar muita vontade de colocar sempre a equipe completa, né? Sim. Mas, infelizmente, às vezes não é possível, né? E qual é a importância que vocês acreditam da música ao vivo num casamento? E como a forma que ela pode influenciar na atmosfera e no sentimento da cerimônia? E da festa também. É muito diferente, né? A gente, como músico, é suspeito a falar disso. Sim, suspeito. Porque, assim, tocar, ter um som ao vivo ali, a experiência é outra. Completamente diferente. Você vê um casamento que tá tocando um playback ali pra uma entrada de uma pessoa muito importante e tal. Agora, você, ao mesmo tempo, ver isso tocado ao vivo, com integrantes, pessoas tocando isso ao vivo, é uma atmosfera totalmente diferente. Né? E também tem a questão do feeling, de sentir ali na hora que tá precisando. Às vezes a entrada ficou muito curta, então a gente tem que cortar um pouco da música. Às vezes alonga um pouquinho, então a gente consegue manobrar isso. E isso é uma coisa que é mais difícil você fazer isso quando você não tem esse tipo de música ao vivo, né? Então, e experiência também, né? Vocês têm a experiência. E é muito importante ter esse tato, né? De perceber que tá precisando, a gente precisa acelerar um pouquinho essa música, a gente precisa cortar essa música aqui porque vai ser muito curto. Ou às vezes é comprimentos, precisa de alongar um pouco mais a música, fazer mais músicas porque precisa de mais tempo. Isso é um tato que precisa ter, e acho que só músicos mesmo tocando ali no ao vivo para poder sentir isso, né? Que é alguma coisa que não tem como substituir. E é uma emoção que nunca vai substituir, né? E também pela imagem também. Vocês trabalhando com filmagem, é muito mais bonito você ter um grupo tocando, né? Vai fazer uma entrada também. Acho que é muito importante isso, né? Ter os músicos tocando ao vivo ali. Envolve todos os sentidos, né? Como o menino falou, você tem ali o ao vivo dos instrumentos, né, o feeling ali, né, dos músicos, esse tato que ele falou, né, de conseguir fazer ajustes ali na hora
uma entrada muito curta, por exemplo, geralmente crianças, né? Não dá pra tocar a música inteira. Corre no corredor, fala, que jeito que eu filmo essas crianças? A gente explica isso pro noivo, fala assim, eu quero muito colocar essa música. Mas fala, olha, se a gente tocar a introdução da música, a criança já tá lá, parece que tem um portal, assim, né? A criança, ela nasce da cinza. É importante colocar o momento mais importante, então assim, da música, né? Se a música, o refrão, geralmente o refrão que tem aquela dinâmica, né? Que passa aquele sentimento maior, a gente já começa do refrão, se tiver que começar para aquela entrada. Assim como tem o contrário, às vezes ser um momento tipo entrada de padrinhos ou os cumprimentos que demora muito, é complicado você ficar ali tocando a mesma música e repetindo, né? O ideal é pôr mais músicas nesse momento. Então esse tipo de coisa é explicado pro casal, para ele entender. A pessoa só vai ver numa reunião com vocês para entender. Que, não, eu vou colocar a música lá no repeat. Não, tem todo um porquê, né? E assim, para completar essa questão da diferença do ao vivo, envolve todos os sentidos para os convidados também, porque o visual, né, você tá ouvindo a música e você olhar e ver ali um violino. Que é ao vivo. Não, e é lindo vocês, todo mundo lá bonitinho. A entrada da noiva, por exemplo, quando tem a clarinada, né, aquela pompa que tem, né, que impacta, né, o visual e o áudio também, né. Então a soma ali disso que torna esse ambiente marcante mesmo, né. Se no filme de casamento eu não coloco inteira, eu peço as noivas pedem alteração. Tem como você colocar a entrada inteira da marcha? É bonito. É lindo. Como vocês lidam com solicitações especiais de música ou adaptações específicas feitas pelos noivos? Tem alguma solicitação assim que já foi muito desafiadora para vocês, que vocês podem contar? Solicitações sempre tem, Todo né? casamento Todo casamento tem. Eu acho que assim, a gente tenta manter sempre, a gente tem um repertório ali pronto. Isso, nós temos um repertório assim, de músicas que são tradicionais de casamento. Às vezes os noivos estão meio perdidos, não sabem o que música quer, não sabem que tipo de música toca casamento. Então fala assim, a gente trabalha com essas músicas, né? A gente tenta sempre manter nesse repertório, assim, um repertório vasto que a gente tem para eles escolherem, mas normalmente músicas muito específicas, como entrada da noiva, entrada do noivo, alguma homenagem que vai ter, uma música muito específica, sempre aparece. A gente sempre tenta atender, sempre né? atender, né? E com certeza já tiveram vários pedidos desafiadores, inusitados, que a gente tem que correr atrás, fazer muito ensaio, né? Então assim, tem 90% da cerimônia são músicas que nós conhecemos, já tocamos, mas tem aquele 10% que são músicas difíceis que a gente tem que ensaiar. Então vamos lá, 2 ensaios para poder ensaiar essas músicas, para poder ficar bonito, porque são músicas que a gente não está acostumado. Isso sempre acontece, né? Isso é sempre muito desafiador. E você lembra de alguma música que... Toca Bote Azul na flauta pra mim. Específica que... Uma que marcou bastante foi uma clarinada. A clarinada, ela geralmente é pedida para a noiva, né? A gente algumas vezes faz para o noivo quando ele pede. O noivo, ele pediu para entrar com a clarinada do Chapolin Colorado. Muito específico. Foi muito engraçado, foi muito legal, bem marcante, assim. Mas o que o Gabriel falou, assim, a gente procura trabalhar muito com o fator tempo, né? Os noivos, agora, né, nesse momento de pós-pandemia, voltaram a planejar com mais antecedência. Sim. De 1 ano, pelo menos, ou às vezes eles 6 meses, né? Então a gente explica isso, olha, a gente tem ali um cronograma de ensaios, a gente trabalha com outros eventos, os músicos não trabalham, alguns não trabalham só com isso. Então a gente tem que distribuir, por exemplo, se a gente for tocar em 4 casamentos no mês, a gente vai distribuir esses ensaios dentro ali de um cronograma de um tempo. Imagina, se todos os casamentos escolherem músicas diferentes, a gente não dá conta, vai chegar no dia, vai dar alguma coisa errada e aí a culpa é de quem, né? De vocês, do claro. grupo, dos músicos. Então, assim, a gente procura lidar muito com essa questão dos imprevistos. Tem que estar perfeito. Casamento é essa pressão, essa cobrança é um sonho. Exceto o Fábio Júnior, o Catra, que a gente fala muito, né? Que abusaram. Casam uma vez no ano. A intenção é casar uma vez, esse é um momento único, né? Então a gente procura trabalhar com isso que o Gabriel falou, de ter ali um script, ajuda muito os noivos que não têm experiência com casamento, estão casando a primeira vez. E aí a gente ajuda na escolha para tentar realmente direcionar o repertório para o que a gente já conhece. E aí a gente abre ali as exceções, fala assim, bom, o que é mais importante? A entrada da noiva, que é uma entrada diferente, a entrada do noivo,
A saída do casal pode ser uma música especial para eles, porque é o momento dos dois ali, né? Esses casos de homenagens também, que geralmente tem, né? E aí, quando tem muito tempo de antecedência e quer uma coisa muito diferente, a gente conversa ali e rever, né, a questão dos instrumentos também, porque aí tem que pensar, né? O repertório depende muito dos instrumentos e vice-versa. Os instrumentos dependem muito do repertório das músicas escolhidas. Se tem voz, se não tem voz, né? Se precisa ali de um instrumento muito peculiar, né? Eu quero uma gaita escocesa para minha entrada, né? E que eu tenha um cortejo com um cara vestido de saia escocesa, né? E aquela coisa, uma coisa é você errar tocando num barzinho, outra coisa é você errar numa cerimônia. Num sonho, né? Então é uma coisa muito impactante, tem que estar muito ensaiadinho, bem feito para ser um negócio muito marcante, muito bonito. E essas músicas específicas normalmente são um desafio pra gente. Mas a gente, quando tem tempo pra gente Geralmente preparar, vocês atendem, né? a gente Conseguem. atende. Quando tem tempo pra preparar, a gente consegue atender. Vou casar semana que vem, quero tal música. Aí não tem como. Agora, tendo uma antecedência pra gente, assim, eu vou casar daqui 6 meses, eu quero tal música específica. Não, beleza, dá pra te ver. Né? Essa questão do tempo, quanto tempo vocês acham que tem que contratar vocês com antecedência? Assim, qual é um tempo bom? Depende muito das circunstâncias, né? O primeiro deles é a agenda. Hoje, final de ano, normalmente, uns 6 meses. Tem meses, né, que são mais específicos. O último trimestre, ali, outubro, novembro e dezembro, é o período mais, assim, Mais agitado, puxado. né? No geral, de casamento, formatura, né? Ou as festas de empresa, assim, né? As confraternizações. Então, como a gente trabalha com música, não somente com casamentos, a gente acaba ali que fica uma agenda mais restrita no final do ano. Mas a gente consegue ali, um período de 3 meses, 6 meses, atender esses repertórios diferentes. Agora, se o noivo entrar em contato com a gente e falar assim, domingo vocês têm agenda? Tenho. Mas o repertório é esse aqui? A gente falou, são essas músicas, escolhe o repertório dentro disso daqui. Que é o que a gente tá acostumado. Porque a gente não precisa nem ensaiar, é chegar lá, olhar um pra cara do outro e só dar risada, entendeu? Tá tudo bem encaixadinho, né? Vocês têm algumas dicas e conselhos para os noivos que estão planejando a lista de músicas para o casamento? Acho que isso que a gente acho falou que como do vocês tempo, falaram, né? também vocês já indicam alguns repertórios, né? Acho que o vocês primordial é não deixar para última hora. Não deixar escolher as músicas para última hora, porque é importante pra gente que a gente tenha essa antecedência para preparar as músicas, e que tá com alguma dúvida, fala com a gente, porque a gente tá acostumado a trabalhar com isso, pergunta, fala assim, que músicas que vocês acham que dá para fazer. É muito comum acontecer isso, né, de perguntarem para os músicos mesmo, né, exemplos de músicas que dá para colocar. Procura na internet, procura lá músicas para cerimônia, que você vai ver muitas cerimônias com várias músicas, formatos diferentes que você pode escolher. Você vai ver assim, nossa, gostei desse tipo de formato, então eu vou correr atrás para fazer desse jeito, né? Isso pode ser uma ajuda muito grande para quem tem decisão de música, de formato, de como fazer, se quer orquestra, se quer banda, se quer, né? Isso que é legal de vocês, né? Não é contratar somente as músicas, contrata toda a expertise em casamento, né? Existe uma assessoria ali para o noivo sentir essa segurança também, né? Inclusive, falando dessa parte de assessoria, eu acho que é uma das dicas mais importantes, que reflete demais o nosso trabalho, é ter uma cerimonialista. Assim, é imprescindível. Porque tem casamentos que a gente já passou por uma situação de não dar certo, não ser culpa do grupo, mas faz parte ali do pela nosso comunicação, trabalho. pela organização do Exatamente. casamento, né? As entradas ali, se trocar uma entrada, né, a gente estiver tocando uma música e soltar outra entrada, já prejudicou ali todo o script, né? Isso é muito importante. Então a gente avisa sempre, fala assim, aí às vezes o noivo fala assim, mas Tenho eu tenho uma uma amiga, amiga, eu tenho uma prima. Quero morrer com meus noivos. A gente fica no mistério, né? Fala assim, só vai saber no dia como é que vai Pergunta, ser. ela é cerimonialista de profissão? Ela faz isso mesmo? Ela ou fez isso da vida, sua amiga? Nas horas vagas, né? E é uma vantagem nossa, assim, que no nosso grupo tem muitas pessoas multi-instrumentistas, né? Então, por exemplo, eu toco violino e bateria. Então, tem alguma música que precisa de mais bateria, eu vou tocar bateria. Tem alguma música mais calma que precisa de violino, eu vou lá e toco violino. Eu tenho o Arthur, que ele toca violão, mas ele também canta, toca baixo. Então, assim, é muito bom ter essa versatilidade de instrumentos. O Thales mesmo toca piano, teclado, mas O que toca der pro violão Thales, também. ele toca. Entendeu? Ele E tá canta. fazendo doce. Então é muito importante ter essa versatilidade, porque às vezes assim, eu quero uma música que eu quero um violino. Então você não precisa contratar um violinista para tocar uma música. A gente paga R$5 a mais pra ele. Eu já falei para ele que eu quero cachê dobrado, que toca 2 instrumentos. Mas assim,
é legal ter essa versatilidade, porque você pode falar assim, ó, você quer uma música que tenha violino? Beleza, mas você não precisa pagar uma pessoa a mais pra estar lá. Tem o baterista que também toca violino. Eu quero que tenha É só um questão de baixo, conversar, né? É. Vocês vão adaptando. Então, Que assim, tem é muito importante ter essa versatilidade. Esse caso do canto mesmo, né? Às vezes a gente já pegou o casamento de ter lá, a média assim, 12 músicas, né? Geralmente na cerimônia. Tem alguns casos de 15, 20, né? Que entra 500 padrinhos. Várias ali, momentos especiais, né? De homenagens. Mas assim, nessa média de 12 músicas, a grande maioria, né? Tem fechado com formação instrumental. Alguns casos, noiva, ou tem aquele momento geralmente na igreja, né? Que às vezes é um salmo que é cantado, ou tem uma música que precisa, que tem uma importância da letra, que os noivos querem o cantor. Antigamente a gente tinha um formato de contratar o cantor e pagar o cachê integral do cantor, porque ele vai ter aquele dia, aquele horário, ter que ensaiar, independente se é uma música ou se é 20. É A diferente. gente Tem que contrata ficar o músico, né? e aí é o valor integral. Hoje não, a gente tem essa opção, né, mais versátil, como o Menani falou, chamando ele de Menani, né? Gabriel Menani. Aí ele tem essa opção do violino, por exemplo. Tem uma música que eu quero muito violino. Eu não pago um cachê integral de um violinista. Porque ele já faz parte ali Ele já do tá grupo. ali, né? Ele leva o violino, a gente paga um pouco a mais pra ser justo também, porque ele Sim, vai ter que é estudar o outro instrumento. serviço. Mas não precisa ser mais um integrante. A gente consegue manter aquela formação clássica. Isso pro canto também. Eu canto, o Arthur canta, que é o integrante que toca violão também. Então, para cantar uma música, 2 músicas ali, a gente não vê necessidade de trazer mais um integrante. Agora, quando pede, né? Eu quero um dueto, eu quero uma voz masculina e uma feminina. Aí a gente vai trabalhando isso para poder atender especificamente aquele repertório, né? Aquela necessidade. E ajuda a gente também na questão do entrosamento, né? A gente precisa chamar uma pessoa que a gente não está acostumado a trabalhar com ela. Então, por exemplo, a gente não precisa chamar alguém que a gente não tem intimidade, né, para poder trabalhar e falar assim, não precisa, a gente tem os já tá tudo nossos encaixadinho. integrantes que já fazem o trabalho, né? Então acho que isso é muito legal. importante, né? E além da cerimônia, vocês também podem fazer a recepção, né? Como Isso. que funciona? É a mesma formação? Como é que vocês trabalham com a recepção? Nós começamos com essa ideia, né, dos músicos serem mais versáteis, para não ter ali 10, 15, 20 músicos, né, integrantes. Não vai nem caber no palco. Tem igrejas, às vezes, né, e salões assim que são mais compactos, né? E a gente tem essa proposta, né? O Menani, ele toca violino e percussão e a bateria também, se precisar, por exemplo, para um jantar, para uma recepção, algo mais acústico ou o próprio instrumental, né? Que o pessoal gosta ali. Eu quero uma coisa bem coquetel mesmo, né? Tipo assim, eu quero que bem lounge, fica muito bonito. recebe os convidados ali, enquanto os noivos estão fazendo as fotos, né? Você fica lá 1 hora, 2 horas fazendo foto externa depois da cerimônia. Tudo meia culpa. Não queria falar sobre Não queria isso. falar, mas já falando. Aí a gente tem essa opção de, né, ter ali, antes ali, né, de entrar o DJ, de entrar a banda, tem aquele período ali da recepção dos convidados, ou até mesmo durante o jantar ali uma música ambiente, e isso pode ser tanto instrumental quanto cantado também. Então nós temos ali, com os mesmos integrantes, a versatilidade de uma bateria, eu além do teclado eu toco violão, eu canto, aí o Arthur, que ele toca violão e canta na cerimônia, ele também toca contrabaixo, se precisar ali de algo mais, né, completo. O nosso saxofonista, o Ivaldo, ele também toca teclado, canta também, se precisar fazer uns back vocals. Todo mundo a gente põe na dança, assim, Já entendeu? põe lá uma voz. E aí a gente acrescenta se precisar. Eu quero uma voz feminina, né? Nós temos a Beatriz, né, que canta com a gente também em alguns eventos. E aí é aquela coisa, essa formação clássica que é de 4 integrantes, tem essa proposta de oferecer mais com menos, né? Dá pra você falar assim, eu quero um pacote, eu não quero somente a cerimônia. A gente leva os mesmos integrantes, só analisa ali essa logística, né, entre igreja e salão, ou se for numa chácara, se é tudo ali no mesmo local, para dar tempo, né, de sair, Do som também levar o som. todo, né? Geralmente já tem, né, as igrejas já tem, às vezes a chácara, eu fechei com o DJ, eu fechei com a banda, já tem o som no local. A gente faz esse contato, a gente pode usar o som, a gente tem que levar o nosso, já faz essa comunicação entre os fornecedores mesmo ali. Até falando a respeito disso, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque isso vai unindo cada vez mais, Mais né, contatos. E uma os rede, fornecedores né? criando uma rede de contatos, porque um depende do outro, né? Sim. Eu acho que assim,
a gente precisa mudar um pouco essa visão de concorrência, né? O mercado tá aí para todo mundo, o sol brilha para todo mundo. Tem muita gente casando. Muita gente casando. E assim, a gente tem que ter essa visão de realmente um colaborar com o outro. Então assim, às vezes um noivo vai entrar em contato comigo, vai falar assim, Thales, você tem tal data? Eu falo assim, não tem. E ficar os 3 pontinhos ali, né? Não tenho. Cri. Até Eu mais. vou indicar, eu falo assim, ó, não tem, mas eu Claro. vou te indicar aqui o fulano de tal, né? O pessoal vem procurar a gente e fala assim, ó, não fechei ainda com a filmagem, não fechei ainda com a foto, não fechei cerimonialista. A gente indica aqueles que a gente conhece, que a gente tem contato, tá acostumado a trabalhar junto, porque a gente sabe da competência do profissionalismo, E né? todo mundo vai fazer o trabalho de todo mundo fluir, né? Exatamente. Se Porque ajuda. é um casamento que já tá alinhadinho, Uhum. igual você falou do caso da cerimonialista. Quando não tem cerimonialista, prejudica o trabalho Demais. de todo mundo, nosso também. A gente soa frio ali, né? Fica preocupadíssimo Entra com o que cada pode padrinho acontecer. um momento, a minha filmagem fica, ó, lindíssima. E é o caso de vocês também, né? Todo mundo alinhado. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pela entrevista. Eu queria que vocês deixassem um recado final, aonde a gente pede os orçamentos, como que é os contatos de vocês. Falei. Bom, o prazer é todo nosso estar aqui, né? Mais uma vez com vocês. A gente caminhando aí para um ano bem cheio aí Por de novidades, favor. né? Parcerias. Mandar, né, um salve pro Ivaldo Flores, pro Arthur Bess, que não podia nossos estar aqui com a parceiros aí gente. de grupo. E todos os demais aí, músicos que a gente for citar aqui, todos que passaram ou que a gente trabalha muita com a gente. gente vai ficar mais uma hora aqui, né, gente? Por favor, o Thales já fala muito. Dá umas cortadas em mim aí, Gabriel. Aí a gente tem um Instagram pro pessoal aí que quiser ver alguns vídeos, ou um pouco dos trabalhos que a gente já fez, né? E Que não é- precisa ser só de Assis, né? Não. Exatamente. Então, pra região. A gente viaja também, a gente vai até onde precisar da gente. Até onde vocês quiserem pagar a gente vai. Eu também sou assim. O @cerimonial Celebrato é o nosso Instagram, Celebrato com 2 T's. E nós temos também o canal do YouTube, que está passando aí por uma atualização, um remanejamento, né? Vai entrar novidade aí, vídeos novos em breve. E também o nosso contato pelo WhatsApp, que é o 18 DDD 99692 8072. Que aí vai ser comigo mesmo que a pessoa vai falar. E a gente procura sempre agendar ali uma reunião presencial de preferência ou via ligação, se a pessoa estiver muito longe, né? O casal precisar ali fazer uma chamada por vídeo. E a gente faz todo o atendimento da assessoria para atender da melhor forma, né? Os nossos casais e os nossos noivos. Muito legal. Muito obrigada, Obrigado. gente, e até a próxima. Até.